Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo eu quero conversar com você de forma bem rápida e breve sobre um assunto que é muito importante, principalmente se você estiver passando por algum problema de saúde, principalmente se você desenvolveu algum distúrbio, alguma coisa que tem lhe feito sair do normal, tá? Eu quero pensar com vocês sobre qual é o propósito das doenças, por que nós adoecemos e o que fazer com elas. Então, pessoal, se você tem algum problema de saúde ou conhece alguém que tenha, eu peço a você que assista esse vídeo aqui até o final, tá? Eu tenho uma ótima reflexão para você, tá bom? E já convido você para se inscrever agora mesmo no canal. Aqui embaixo tem o nome inscrever, você se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e nenhuma das nossas notificações, ok? Pessoal, qual o propósito das doenças? Tá? Quando nós adoecemos, quando nós desenvolvemos algum problema de saúde que é crônico, demorado, seja uma doença autoimune, seja qualquer outro problema que possa nos trazer dor, nos trazer cansaço, nos trazer sintomas físicos que são angustiantes, né? Sintomas como depressão, ansiedade, a dor crônica e dentre outros sintomas dos mais aleatórios possíveis. Quando tudo isso começa a chegar na nossa vida, muitas vezes a gente começa a perder o ânimo, né, pela vida, a gente começa a perder a noção do viver, né? Nós perdemos o prazer de viver muitas vezes devido às dores, devido às enfermidades, devido ao sofrimento que vem de um lado e de outro, que se acumula, né? Às vezes com a falta de compreensão, de apoio da família, né? E aí por diante, né? Junta-se vários fatores e com isso nos levam a um desânimo geral, um desânimo total, né? Mas pessoal, veja comigo, muitas pessoas antes de estarem doentes, elas vivem suas vidas sem propósito, sem o porquê estão aqui. Se você perguntar para elas do porquê elas vivem, do porquê elas respiram, do porquê elas acordam, do porquê que elas fazem o que fazem, elas não sabem dizer, elas apenas dizem eu faço o que é para mim fazer. Mas é algo sem paixão, sem emoção, é algo sem propósito, tá? Então, pessoal, se você pegar uma pessoa que descobriu uma doença séria, como um câncer, como uma doença autoimune, como uma doença neurodegenerativa, você vai perceber que essa pessoa ela mudou a sua percepção de mundo, mudou a sua visão de mundo, tá? E com isso você vai ver que essa pessoa, por ter uma noção maior da morte, por ter uma noção maior de que a vida é breve, de que a qualquer momento ela pode partir, devido a ela ter essas informações que a doença permitiu ela ter, ela agora passou a viver com propósito, né? Então eu fiz uma pergunta no início desse vídeo que foi a seguinte: qual é o propósito das doenças? Pessoal, eu acho que um dos propósitos das doenças é exatamente nos dar propósito de vida, tá? Então é uma boa resposta, eu acredito. A pergunta é: qual o propósito das doenças? E aí a resposta seria nos dar um novo propósito de vida, entendeu? Você vai pegar pessoas que estão lutando contra um câncer, pessoas que venceram o câncer, e elas perceberam que viver o hoje, o agora, é o maior milagre, né? Essas pessoas perceberam que elas tiveram que de fato responder profundamente do porquê elas estão aqui, do porquê elas deveriam viver ao invés de não morrer, né? Agora, pelo menos, entende? Então, se você está passando por algum problema de saúde, eu tenho que dizer isso a você. Se você ainda não descobriu isso, você precisa descobrir qual o propósito de vida que você tem. Qual o propósito de você estar vivo? Qual o propósito de você respirar? Qual o propósito de seu coração bater? Qual o propósito de Deus estar permitindo você viver mais um dia aqui na Terra, ok? E pode ter certeza que muitas das pessoas que descobriram doenças, elas vivem muito melhor do que quando elas não tinham um problema agudo ou crônico, tá? E isso inclui todas as áreas, pessoal. Elas melhoram, elas começam a cuidar da saúde, elas começam a amar mais a família, elas começam a perdoar, elas começam
a ter um significado mais profundo, elas começam a buscar a Deus e a se conectar com Deus de fato. E dentre outras coisas que começam a acontecer muitas vezes que outrora não acontecia. Então vocês conseguem ver que as doenças, elas não é o que a gente pensa, elas trazem na nossa vida mudanças, pessoal, tá? Então, qual o propósito das doenças? É trazer para a nossa vida o propósito, um verdadeiro propósito, tá? Então, eu já desafio você que está passando por algum problema de saúde, qual o propósito de vida que você tem? Qual é o propósito de você viver mais um dia, acordar mais uma manhã, conseguir vencer mais um dia? Por quê? Para que você vive, né? Então eu chamo você, eu convido você para não desperdiçar a sua vida, pessoal. E quando eu digo desperdiçar a vida, é não desperdiçar com coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisas que não têm valor, coisas que são temporais, pessoal. E o que é temporal? É os desejos da nossa carne, os desejos que vão contrário à vontade de Deus, e dentre outras coisas, como dinheiro. Às vezes a gente fica preocupado com dinheiro e tal. Eu sei que a gente deve ter nossos trabalhos, sonhos, objetivos, sim. Porém, pessoal, o necessário não deve substituir o essencial. Então, o essencial vem primeiro, depois vem o necessário, tá? E então, qual o seu propósito de vida? O que essa doença trouxe para a sua vida? Por quê que Deus permitiu isso, tá? Vou dar um exemplo, pessoal. Uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a apresentar problemas de saúde foi que, através da minha dor, das minhas dificuldades, Deus queria trazer consolo a outros, trazer consolo. Ou seja, a minha dor se transformar em bênção na vida do meu próximo. Então esse é um propósito de vida. Por isso que eu criei o meu canal aqui no YouTube, chamado Nutrição e Fé, exatamente para isso, para ser útil, para ser bênção na vida das pessoas. E se amanhã o Wellington não estiver mais aqui? Não tem problema. O que importa é viver com propósito, pessoal. Não é apenas o quanto se vive, mas é como se vive, ok? Que adianta você viver muitos anos aqui na Terra, mas sem propósito, sem significado, sem valor eterno, sem valor de coisas que duram, pessoal. Entendeu? Então, qual é o seu propósito de vida? Procure descobrir, procure entender em que você pode se encaixar e ser útil para a humanidade, e que isso possa ser agradável a Deus, de tal forma que você possa a viver por aquilo que tem maior valor, que são as coisas eternas e não as coisas temporais, ok? Então, qual é o propósito da doença? É nos dar um verdadeiro propósito de vida, ok? Eu desejei fazer essa breve reflexão para vocês, porque eu sei que muitos estão sofrendo com dores talvez insuportáveis, com dificuldades talvez extremas, mas, queridos, que o consolo que vem do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, mesmo quando nós estamos nas noites mais escuras, nas dificuldades da alma, mesmo quando a morte bater, a Bíblia nos diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ok? Então eu oro para que você seja consolado pela presença, pelo poder do Espírito Santo, e você possa crer, acreditar que nada vai separar você, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem mesmo a morte, nem mesmo os anjos, nem mesmo as enfermidades, nem mesmo a escassez, a pobreza, nada. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e descubram qual é o seu propósito em Deus, tá? E se você quiser, se inscreva em nosso canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas notificações. Não esqueça de deixar o seu gostei, seu like, assim você ajuda o nosso canal, e compartilhe esse vídeo ao máximo, ok? Obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e até a próxima.